Senhor Jesus. Mais uma vez reunidos em Teu nome, aqui estamos, dispostos ao entendimento do Teu Evangelho, sob a orientação dos mentores que têm nos favorecido com o aprendizado, para que sejamos instrumentos fiéis da Tua seara, mas acima de tudo, para que saibamos resolver as nossas questões internas, eliminando dificuldades, questionando posturas, assimilando movimentos novos, para sermos reconhecidos como trabalhadores da Tua eira. Rogamos, Senhor, a proteção para os desencarnados que convivem conosco, para todos nós encarnados que estamos na luta diária, para aqueles que, de uma forma ou de outra, mesmo no nosso núcleo familiar, ainda não entenderam a profundidade das Tuas palavras. Que a Tua paz esteja no nosso ambiente, que assim seja. O nosso capítulo, estamos acompanhando o livro Justiça Divina, o capítulo se chama Purgatório. Purgatório. E, aliás, antes, como ele trabalha o capítulo 5 do livro Céu e Inferno, o item 3, é um item grande, eu vou pegar só 2 trechinhos aqui para a gente se prender neles. E aí a gente vai desenvolver o texto que o Emmanuel traz para nós, ok? Purgatório. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. Jamais foi determinado o lugar do purgatório. Tá? Nós já tivemos há mais tempo outros estudos fazendo referência ao purgatório. Vocês lembram quem criou o purgatório? Quem trouxe a ideia do purgatório? A Igreja. Lembram quando? Medo de ir para o inferno? Havia a ideia do céu e do inferno, não havia? E o que passaram para a gente? Quem fez o bem vai, quem fez o mal, o inferno. Pronto, está resolvido o problema, não está resolvido? Está resolvido. Mas quem fez um malzinho? Não merecia o inferno totalmente. Então ele tinha que ter um inferno imediato, só um inferninho. Aí veio a ideia do purgatório. É muito interessante porque essa colocação, embora a gente saiba que a ideia do purgatório, ele foi criado pelo Papa Gregório. Gregório, o papado dele aconteceu entre 590 e 604 da era cristã. Porém, no ano 593, ele dá ênfase ao purgatório. Ah, mas por que em 593 ele dá ênfase ao purgatório? Porque como ele era estudioso de Santo Agostinho, ele era estudioso de Aurélio Agostinho e tinha aproximadamente 200 anos que Aurélio Agostinho tinha feito a colocação. Qual a colocação que ele fez? Que não era interessante ficar apenas com 2 lugares, onde já se viu os pequenos males, a pessoa pagar no inferno eternamente. Onde já se viu? Ou a pessoa que fez o bem, ela já ir para a plenitude da felicidade. Então, Agostinho já colocava isso. Agostinho colocava. Como Gregório era discípulo de Aurélio Agostinho, aí ele cria o purgatório. Mas isso já tinha sido colocado, essa ideia de Agostinho, não foi ele quem tirou da cabeça. Isso, Agostinho era muito estudioso, ele era teólogo, filósofo. Lá no Velho Testamento, em Macabeus, Velho Testamento, nós estamos falando da Bíblia, em Macabeus já fala também de um lugar. Macabeus não é nenhuma ideia vindo da Igreja Católica. Está claro isso? Isso já vem no Velho Testamento, Macabeus já fala contra. Esse posicionamento da felicidade eterna ou sofrimento eterno. Não é bem desse jeito. Só que não criaram. Quando chegou Gregório, ele criou o purgatório. Tá certo?
E aí ele coloca para nós assim: o mais das vezes, aquele que sofre, ele é desgraçado por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir na terra. Quem está sofrendo é desgraçado por sua própria culpa. Está claro isso? É desgraçado por sua própria culpa. Aqui, eu gosto de falar da palavra desgraça. Mas eu vou contar, que aqui está aqui. Vou contar que eu estava no culto no lar lá em casa e eu peguei e falei com a Gladys, com as meninas, que a gente não pode ficar cuidando dessas desgraças sociais, envolvido com essas desgraças sociais que estão aí, porque se a gente fica envolvido com essas coisas, daí a pouco começa problema, transtorno, e a nossa cabeça fica focada nisso, você sai irritado, sai agredindo, não sabe nem por quê. Aí a Gladys falou assim: Emerson, eu não gosto de ficar falando essa palavra desgraça, troca. Eu falei assim, poderia ser. Aí eu peguei e falei assim, mas qual o problema? Desgraça é transtorno, dificuldade. É problema. Ela falou assim, então fala transtorno, dificuldade, problema. Não precisa falar em desgraça. Eu falei assim, tá bom, eu vou tentar. Passei o Evangelho segundo o Espiritismo para ela abrir lá na hora do culto, ela abriu ao acaso. Aí saiu o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, a desgraça real. Eu falei, tá vendo? Até os espíritos falam em desgraça. Não sou eu que estou inventando nada, não. Está escrito aí no livro. E aí eles explicam o que é a desgraça real. Quando a gente passa por uma série de situações de aprendizado, de corrigenda, de mudança, de movimento para sair da inércia e a gente não faz, sabendo que deveríamos sair. E a gente não faz, é a desgraça. Ou quando a gente descobre que está errado e a gente não muda, é a desgraça. Aí ele explica no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que o céu e o inferno coloca para nós. O mais das vezes, a pessoa é desgraçada por sua própria culpa, porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra. Porque ninguém nasce na Terra perfeito, concordam? Entre nós não tem anjo, ninguém nasce perfeito. Se ninguém está nascendo perfeito, a gente já nasce com dificuldade. Quando começa o sofrimento, não tem como ficar questionando. A gente tem que se resignar. Resignar não é simplesmente ficar apático, é simplesmente entender. O ficar apático não é resignação. É comodismo, é não aceitação, é revolta. Mas o entender é resignar e continuar lutando. Tá claro? Então eu vou lá no livro Justiça Divina. É interessante nós nos atentarmos aqui, quando fala desta palavra, porque a palavra não é uma invenção nossa, porque ela vem do latim, que é disgraziato. Disgraziato. Disgraziato, sendo que aqui é negativo. O radical coloca para a gente o que é o negativo. E graziato significa graça. Significa afortunado, significa mérito. Então, o desgraçado é aquele que não tem a graça, é aquele que não tem mérito, que não tem a fortuna emocional. Ele é um desgraçado. Ele é um desgraçado material. É porque ele não tem a fortuna material, ele não tem o bem-estar, a tranquilidade material. Por isso a palavra, ela vem do latim, sendo, aliás, não, no latim, ela aqui, a origem dela aqui, ela está no italiano, disgraziato no italiano. Também são latinos. Aí vem o texto purgatório. Aprendeste a venerar os heróis do passado e suspiras igualmente pelo ensejo de exaltar a virtude. Quando a gente estuda sobre os heróis, líderes, cientistas, referências, ícones do Evangelho, a gente aprende a valorizar, a venerar. Na senda cristã, rememoras o tempo glorioso dos mártires
invejando-lhes o destino. A gente rememora aí, a gente tem inveja quando vê, nossa, quando a gente lembra de Inácio, né, que é aquela criança, Inácio de Antioquia, que era aquela criança que foi abandonada na rua, que Jesus, entre 3 e 4 anos de idade, Jesus pega como referência, lembram? E fala para os discípulos, se fizeres humilde como esta criança, o que ele fala? Herdará o reino dos céus. Esses serão os maiores no reino dos céus. Quer dizer, quem é essa criança? Essa criança é aquele que João e Maria, depois da crucificação de Jesus, vai atrás, para eles criarem, já que os pais já tinham desencarnado. Ele vivia com tia, mas ficava na rua. Isso está num livro que se chama Inácio de Antioquia. Com 20 e poucos anos, João fala para ele, você não precisa mais me acompanhar. Você pode fazer as suas pregações, você pode promover as curas. E ele, Inácio, ele se transforma, né, por ser, nós conhecemos pela igreja como Santo Inácio de Antioquia, e depois disso ele já reencarnou, e nós vamos ter uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que assinada Adolfo, bispo de Argel. Adolfo, bispo de Argel, foi o Inácio de Antioquia. O Inácio é aquele garoto que Jesus pegou como referência. Então, quando a gente estuda esses modelos, a gente se encanta, gostaria de estar no lugar. Está claro? De outras vezes, sonhas chegar ao plano espiritual por sublime aparição de brandura acerenando as almas impenitentes. Olha que bacana isso. A gente sonha chegar no plano espiritual como alma elevada. E ainda, olha só, acerenando as almas impenitentes. E a gente está acerenando aqui o nosso estado íntimo? Se eu não estou sereno aqui, eu vou acerenar alguém, gente? A colocação dele me traz aqui uma referência que eu queria trazer para vocês, que eu lembrei, que é de Asclépios. Alguns vão lembrar, porque está no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, Asclépios vem de região muito alta no plano espiritual, e aí fazem uma comemoração, ele vem para dar uma mensagem e tal, e aí o Aniceto, deixa eu ver se é o Aniceto, fala com ele assim, Asclépios vem de comunidades redimidas dos planos imortais nas regiões mais elevadas da zona espiritual. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. É completamente diferente, gente. Completamente diferente. Aí ele coloca assim, já perdeu todo o contato com a Terra e só poderia se fazer sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria da nossa posição. Embora eles estejam muito evoluídos, apreciável é Asclépios sair de onde ele está para vir no contato com esses espíritos. E aí, quando a gente escuta isso, olha a pergunta que o André faz. Asclépios não mais vai reencarnar na Terra? Não mais vai reencarnar na Terra? Ele coloca assim, poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser. Tem gente aqui que já começou a ter inveja. Poderá voltar se quiser voltar. E olha em que momento. Mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as duas encarnações. Não, dá ou não dá inveja? Fala. A inveja boa. Dá inveja boa. Já pensou você chegar nesse lugar? Você ficar de 5 a... Você não, olha que plenitude que ele está. Ele não precisa retornar à Terra. Precisa voltar, não? Hã? Ele escolhe se ele quer voltar. Aí, o André pergunta para ele assim, como é grandioso semelhante estado de elevação, constitui um sagrado estímulo para todos nós,
Disse, como é grandioso o estado de elevação, disse o André. Aí o mentor coloca assim, constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Aí o André coloca assim, devemos acreditar que seja esse, aí a simplicidade é muito bacana, né? O André traz algumas coisas que são da nossa interpretação. Devemos acreditar que seja o mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo? O mais alto, não precisar de voltar mais, o mais alto grau de desenvolvimento. Acreditamos ou não? Nesse nível? Vocês estão na dúvida. Aposto que são lá de Minas Gerais, que adoram viver na dúvida. Acreditamos? Acreditamos. Acima dele, quem que a gente pensa? Jesus. Acima dele, Jesus. Aí o mentor dá uma risada. Que a gente acha que o mentor espiritual não ri, né? Mas ri. Aqui, o diretor da casa sorriu compassivo e disse para ele, de modo algum, Asclépios, olha o quadro evolutivo, gente. Asclépios se relaciona entre abnegados mentores da humanidade da Terra. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente ainda é entidade do nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos da vida. Ainda é entidade da Terra. Nossa, te desesperou? Acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam no exemplo de Júpiter e de Saturno. Os componentes de Júpiter e Saturno, por sua vez, esperam ansiosos o momento de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Os componentes do sistema solar estão aguardando cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família todos nós pertencemos. E os que orientam o nosso grupo de estrelas que aspiram naturalmente a formar nessa constelação de Hércules, um dia, na coroa de gênios celestiais, aguardam para que possam amparar a vida e dirigirem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. Gente, é muito legal ler isso, né? Sabe qual a conclusão que a gente chega? Que nós não somos e Deus ainda olha para nós. Mesmo sem ser nada. Quando você começa a ver, porque para nós Asclépios já é o maior. Acima dele, Jesus, ele fala, não. É muito legal, né? Quando ele fala, não, né? Dá uma risada, tá? É a simplicidade, né? Oi? Quantas encarnações não. Aqui, quando a gente pensa, né, nesse grupo, nessas condições, eu estava numa casa espírita e aí uma senhora, fiz uma colocação, uma senhora pegou e falou comigo assim, Emerson, no final, essa colocação que você fez, os assênios vivenciaram isso, você só não citou, mas foi os assênios, eu leio sobre os assênios, aí eu queria conversar com você, eu falei, pode parar, fala nada de assênios, não. Você não conhece os assênios? Não, eu nem me interesso, eu não me interesso conhecer os assênios. Emerson, mas é muito bacana saber, eu falei aqui, não precisa de me contar, eu não me interesso conhecer os assênios. Eu não estou conseguindo aqui respeitar quem está do meu lado. Eu vou conhecer os assênios, saber que eles não têm vida física, que já não tem corpo material. Para que eu quero saber isso? Eu não estou conseguindo liberar do meu cabelo, eu não estou conseguindo me liberar dele, não consigo cortar. Eu vou querer ser assênio? Não, eu quero isso aqui ainda, olha, eu ainda estou preso na terra, não me vem com assênio, não. Porque eu achei que você interessava, eu não me interesso, eu fiz uma colocação porque eu leio, eu li e divulgo, pronto. Não quer dizer que eu estou doido para ser, não estou conseguindo libertar das coisas da terra. Aí começar a ver como viviam os assênios na época de Jesus, que eles ajudaram Maria na educação de Jesus, enfim. E aí vem purgatório. Vamos ao purgatório?
Diferenciada, né? E é o nosso dia a dia, né, Marcos? Ela mostra pra gente o nosso dia a dia. Aí olha o que o Emmanuel coloca. Entretanto, só para fechar esse primeiro item, ele diz assim, em muitas ocasiões, no limiar do repouso físico, pedes admissão ao serviço dos benfeitores desencarnados, diligenciando o próprio adestramento em obras de instrução e consolo. Em muitas ocasiões, quando a gente vai dormir, o que a gente pede? Para ser levado pelos mentores, para receber orientação, consolo, conforto. Pede admissão ao serviço dos benfeitores desencarnados, diligenciando o próprio adestramento em obras de instrução e consolo. A gente pede. Quando chega aqui na Terra, a gente não lembra de quase nada. E aí começam os nossos atropelos. E aí o Emmanuel coloca assim, entretanto, quase nunca te lembras de que encontras no mundo, assim como quem vive temporariamente no purgatório. Ou seja, o que é o purgatório? Nós não precisamos de pensar no purgatório lá. Não precisamos de pensar no purgatório lá, descrito por Gregório, aquele sofrimento. Por quê? Porque as pequenas dificuldades, o sofrimento está lá para quem comete uma mentira, comete pequenos delitos, o sofrimento está lá, mas ele vai sair. Porque essa foi a descrição que ele trouxe para nós, fazendo alusão à colocação de Santo Agostinho, de Aurélio Agostinho, porque ele ainda não tinha se santificado, mas estava em estudos, e fazendo a colocação do Velho Testamento. Não é esse purgatório. Não é esse, não. O Emmanuel coloca que a gente já vive no purgatório. A gente já está no purgatório. Quase nunca te lembras de que te encontras no mundo, assim como quem vive temporariamente no purgatório. As coisas do mundo são as coisas que estão do lado de lá. Não precisas entregar a própria carne ao dente das feras para demonstrares fé em Deus, e nem desvencilhar-te do corpo denso a fim de exerceres os mistérios da caridade. Não precisamos de sair rasgando, sabe aquela história de sair rasgando a própria carne? A gente não precisa disso. Tá claro? Mas por que não precisamos disso? É a própria orientação de Jesus. Qual a orientação que Jesus coloca para os discípulos? Em Mateus, no capítulo 9, no versículo 13, ele vai colocando para nós que ele veio para os doentes e não os sãos. Ele coloca isso para nós. No momento que ele é questionado, quando ele chega para o paralítico, isso está no capítulo 9, ele é questionado quando ele cura o paralítico, um escriba chega e fala assim, quem és tu para poder lhe dar o perdão? Quando fala, estão perdoados os teus pecados, Jesus coloca o que para ele? É mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e siga para a tua casa. Aí eles se assustaram. Jesus olha para o paralítico e fala com ele, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Naquele momento, estava feito mais uma cura. Agora, o que é interessante? Aqui, Jesus coloca para nós o quê? Misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero. Olha que é interessante quando ele fala, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Por quê? Porque depois, continuando no estudo, ele fala misericórdia quero e não sacrifício. Quando ele coloca isso, gente, as dificuldades que nós estamos tendo hoje, é porque estamos debaixo de uma misericórdia. As dificuldades é porque estamos debaixo de misericórdia. Se ela não existisse, estaríamos apenas sujeitos à lei. Estaríamos apenas sujeitos à lei. A lei é de justiça. E a justiça cobra. E a cobrança é implacável.
estaríamos apenas debaixo da lei. Porém, quando Jesus coloca para nós, misericórdia quero e não sacrifício, a justiça com misericórdia, ela é amparo. E o amparo socorre. A justiça com misericórdia é amparo, e o amparo socorre. O que significa isso? É diferente a justiça sem misericórdia e a justiça com misericórdia? É diferente. Porque quando ele fala para aquele paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, ali, Jesus curou, aquilo foi um milagre. Não foi milagre. Aquilo não foi um milagre. Ali estava no estágio final de encerramento da paralisia. Estágio final de encerramento. Então, Jesus aproveitou aquele momento que estava em estágio final de encerramento, tanto que outras pessoas não se curaram. Por quê? Porque ainda não estavam no momento. Aquele paralítico, ele queria ser curado, mas o movimento de fé dele aconteceu. Ele estava em estágio final de expiação, Quando Jesus fala, toma o teu leito, o que é? Todos nós temos o nosso leito. Qual é o nosso leito? A nossa cruz. Toma o teu leito. Tome a tua cruz. Todo mundo tem. Jesus não falou com ele que é para ele sair andando. Não, toma o teu leito, olha a misericórdia. Ele estava curado, mas toma o teu leito e vai para a tua casa. Qual casa? Casa interior. Casa mental, ou seja, reflita agora na mudança de postura, reflita na mudança de sentimentos, reflita na mudança de movimentos, sai da posição inerte que a cama te paralisou, revitaliza o teu estado íntimo, muda de postura. Então, toma o teu leito e vai para a tua casa, misericórdia, que é o que Jesus coloca para nós. Misericórdia quero e não sacrifício. Ficou claro? Dúvida? Ninguém. Tá ótimo. Eu entendo, é muito bom quando não tem dúvida, porque a gente entende assim, ou estão entendendo tudo, ou ninguém está sabendo nada. Não tem dúvida? A dúvida é por onde começar? Misericórdia. Aqui, misericórdia. Começa por aqui, meu filho. Tá certo? Conta com a lei, mas a lei já te amparando, porque aí a gente sai socorrido dessa terra. Tá? Oi, filha. Todos já estavam em estágio final de sua expiação. A gente coloca expiação. Por quê? Porque elas estavam em movimentos de dor. Provas são os testes, né? Todos nós temos provas. Então, quando ele cura o cego de Jericó, quando ele cura a Talita, filha de Jairo, lembra que ele fala Talita cumi, que ela estava em estágio de catalepsia? Tá? Quando ele cura o filho da viúva de Naim, né, que também estava em estado cataléptico, quando ele cura Lázaro, que estava em estado cataléptico, estava em final de expiação, ou seja, em estágio de sofrimento. Quando ele cura a mulher hemorroíça, né, porque primeiro ele faz a cura da filha de Jairo. Aliás, não é primeiro. No momento que Jairo está conversando com Jesus, no momento que está conversando, a mulher hemorroíça vem e toca nas vestes dele. Entenderam? Está claro isso? Estavam em final de expiação. Senão fica parecendo que foram acontecendo milagres, né? E a gente entende que não necessariamente os milagres. Está claro? Oi. Esse final de expiação nesse sentido, né? De querer uma mudança, né? Final de expiação? Essa mudança não só pela... A gente sabe que é dos dois lados, a pessoa que está passando por isso, mas as pessoas que estão ao redor também. Né? Porque sempre é uma via de várias mãos. Né? Sim. Então, quando já exerce esse desejo de querer mudar, né? A fé nesse sentido. É. E outra, não é um desejo inerte. Porque tem muita gente que tem o desejo esperando que alguém faça por ele. Esse é o desejo preguiçoso. Aliás, é quando acontecem as coisas e a gente fica assim,
alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer. Se está no nosso contexto, no nosso miolo, a gente tem que tomar providência. Eu não tenho que esperar que chegue alguém para resolver. Tá claro? Não precisas, então ele coloca, não precisas entregar a própria carne ao dente das feras para demonstrares fé em Deus. A gente não precisa entrar em situações de sofrimento para demonstrar que a gente tem fé. Mas o sofrimento vai vir? Vai vir ou não? Aqui, quem sofre aqui, levanta a mão para mim, só para eu ter uma ideia, só aqui, só para eu ter uma ideia. Quem sofre? Tem gente que levantou a mão, não? Você sabe por que tem gente que não levantou a mão? Porque tem gente que adora discordar de Emmanuel. Porque tem gente que é ousado, né? Emmanuel disse assim, todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Todo mundo sofre. Agora, é claro que Emmanuel não encerra aí a frase, né? Mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Eu não vou perguntar quem está sofrendo glorificando a Deus, não, tá? Fica tranquilo, isso é só para reflexão. Tudo bem? Então, todo mundo sofre. A dificuldade nossa é saber ser grato a Deus. Tá? O amor infinito expressa-se em toda parte e a terra em que respiras movimenta-se a pleno céu. O amor infinito expressa-se em todo lugar. Em todo lugar. Aí ele continua, embora na parcela de luta que o passado te atribui ao presente, reflete no ideal de servir, surpreenderás o divino momento de auxiliar, seja onde seja. Gente, momento de auxiliar todos nós temos. O Chico tem uma frase muito bacana, que até intitula o livro do Vanderlei Soares. Então, a frase é do Chico, que ele dá o nome no título dele, que é quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Então a gente precisa do conhecimento? Precisa. A gente precisa do conhecimento. Mas se nós conseguirmos associar o conhecimento ao amor, melhor ainda. Mas se não tiver conhecimento e tiver amor, está podendo fazer muito mais do que quem tem só o conhecimento. Só o conhecimento. Ah, mas é importante os dois, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É importante os dois. Tanto que, deixa eu ver aqui. Tem uma perguntinha aqui do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre essa importância. Aqui, olha. Sendo, a pergunta 898, sendo a vida corpórea apenas uma estadia temporária na Terra? Concordam que a vida corpórea é estadia temporária? Todo mundo concorda? Gente, mexe com a cabeça. Sim. Parabéns. Vocês estão cientes de que daqui a pouco vocês estão de saída? Ótimo, que beleza. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária na Terra, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação. Principal preocupação. Se é principal preocupação, o que é o principal? É aquilo que vem primeiro. Primeiro. Se é aquilo que vem primeiro, representa a nossa prioridade. Tem gente que fala assim, eu estou aqui na Terra, mas assim, veja, eu tenho 5 prioridades. Já está errado, você já está perdido. Ele já está perdido. Não tem jeito de você ter 5 coisas ao mesmo tempo para fazer em primeiro. Não tem jeito. Você pode ter uma lista de 5, de 40. Você pode ter uma lista. Você faz a primeira. Aí o segundo agora virou prioridade, que a primeira você já fez. Prioridade do latim é prior. Prior que vem em primeiro. Se você coloca o que vem... Eu tenho 5 coisas em primeiro. Você tem que dar conta das 5. Como? Entender? Então ele coloca como sendo a nossa principal preocupação, aí vem a pergunta, será útil que a gente se esforce por adquirir conhecimento científico que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Será útil que a gente assimile conhecimento científico que só diz respeito às questões materiais? É útil ou não? É útil. É útil.
ainda que a gente não vá, mas a gente conhecer, ainda que a gente não vá aplicar lá na frente. Vou pegar um exemplo para vocês aqui. Alguém aqui que não é da área da matemática e da engenharia, sabe a função do logaritmo? Não? Vocês não sabem o tanto que aquilo é importante? Pois é, nós não sabemos. Alguém usou logaritmo depois, além de passar de ano? Já usou? A Gladys sabe a função do logaritmo. Não que ela esteja usando, tá? Não está usando nada, não. Não usa isso, não. Mas sabe, que está na área. Mas é importante que a gente saiba, hoje o conhecimento, ele está vasto para as nossas pesquisas. O conhecimento sempre esteve à nossa disposição, mas a nossa pesquisa hoje, ela está vasta, podendo ser vastíssima, depende de quem quer aprender. Tá claro? Hã? Que está entrando agora, está fazendo teses. Eu tô com o professor lá em terapia falando assim, meu senhor, você imagina a gente ser doutor, não, como ele já é doutor, né, na área dele, ele fala assim, você corrigir aquele pessoal que está de mestrado, o Enzo é muito bacana, porque eles ainda acham que eles copiam o texto. A gente, quando vê a frase muito bem elaborada, a gente pega e joga lá na internet que a frase, aparece o texto todo. Aí você começa a ver o texto dele, você vê que ele copiou. Aí você vai lá e sai cortando aquilo ali, manda ele fazer de novo. Tá claro? Por quê? Porque a inteligência está ajudando, mas a pessoa que não está preocupada em fazer o seu movimento de aperfeiçoamento. Aí ele coloca, ou seja, é útil que a gente se esforce por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida alguma. Primeiramente, isso te coloca em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido também em inteligência. Sobe mais depressa. Tá claro? Então, a gente precisa de buscar os dois? Precisamos. Tudo bem? Voltando. Tens na própria casa, aí ele vai trazer alguns exemplos, porque o Marcos fez referência lá sobre a mãe de André Luiz, e olha os exemplos que ele vai trazer para nós. Tens na própria casa os pais sofredores, os filhos inquietos, os irmãos menos felizes e os parentes agoniados. Aqui. Tens na própria casa os pais sofredores, filhos inquietos, irmãos menos felizes e os parentes agoniados. Quem foi atingido com essa colocação? Levanta a mão para mim. Quem foi atingido? Que beleza, agora pegou todo mundo, mais do que... Você vê que se não é pai é filho, se não é filho é marido, se não é marido é irmão, mas pegou todo mundo. Olha, alguém na sua casa está precisando de ajuda, é isso que ele está dizendo. Tem alguém que está precisando de ajuda? Pega todo mundo aqui. Tá claro? Só lá em casa que você não levantou a mão, né, filha? Ah, você não quer me expor, entendeu? Não é porque estamos em condição de nobreza, não tem nada a ver. É só para não ter exposição da família em pleno, né, local público. Identificas no trabalho chefes irritadiços, subalternos amargos, clientela exigente e colegas enigmas. Não tem colega enigma? Ô Arlete, você tem chefe irritadiço, Arlete? A Arlete está levantando a mão ali porque ela é funcionária nossa. Aí quando falou chefe irritadiço, ela já levantou as duas. Oh, gente, vê se isso não é irritante. Isso é irritante. Então tem no trabalho gente que solicita ajuda? Tem. Tem no trabalho. No campo social, relacionas amigos problemas, adversários gratuitos, companheiros frágeis e observadores intransigentes. No campo social, tem sempre alguém de olho na gente? Tem sempre alguém de olho na gente. Não tenha dúvida. Tá? E olha, no campo social, relaciona amigos problemas, adversários gratuitos, companheiros frágeis e observadores intransigentes. Imagina
Imagina hoje, então, porque isso quando foi escrito não existia rede social, celular, não existia isso não. Imagina hoje. Eu estava caminhando lá na lagoa, né? E aí quando eu chego em casa, a Natália fala assim, ô pai, chegou para nós uma foto aqui, você está caminhando na lagoa lá com uma garota? Eu falei, filha, a foto deve estar errada. Pai, é a foto. Não, filha, está errado. Primeiro, eu caminho sozinho. Eu não quero nem desencarnado junto comigo. Que dirá obsessor. Não quero nem desencarnado. Não, pai, mas não é obsessor. Deixa eu te falar uma coisa. Está aqui na foto. Ó. Aí, eu falei, não estava caminhando, não. Eu não levo nem celular. Se alguém quer me localizar, na lagoa, eu não atendo nem celular. Ele fica no carro. Eu comigo. E aí, estava lá a foto. Uma colega estava caminhando de bicicleta, ela e mais 3 amigas. E aí veio ela e as 3 amigas, quando me viram, Emerson Pedersoli, ali é o Emerson Pedersoli, desceu da bicicleta, pediu às meninas, para aí porque eu queria tirar uma foto com ele, tirou a foto comigo, jogou na rede social, minha filha recebeu. Caiu na mão dela. É porque das ciumentas ela é a mais. Né? Então, agora, funciona assim? Funciona. Aí, há 2 meses atrás, eu fui no Espírito Santo fazer uma palestra. Saí daqui num sábado, fui para lá, tinha um evento lá no sábado à tarde, uma palestra no domingo de manhã, vim embora. Quando eu chego em casa à noite, a Gladys fala assim, aqui, chegou para mim aqui, ué, o Emerson está aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, no Santos Dumont? Aí a Gladys falou assim, no Santos Dumont não, ele foi para o Espírito Santo. Ela falou, não, mas eu estou vendo ele aqui. Ô, gente, o inferno anda a galope, né? O inferno anda a galope. E o capeta, ele cutuca todo mundo, depende de quem está apto a receber. Tá claro? Aí ela pegou e falou assim, não, quando eu cheguei, ela falou assim, você não foi para o Espírito Santo? Fui. Mas porque tem, eu falei assim, meu bem, é escala, é porque saiu daqui, foi para o Rio, como eles é que mandaram a passagem, ela não sabia, aí saiu daqui, foi para o Rio, na volta, foi do Rio para Vitória, depois de Vitória para o Rio, do Rio para cá. Então alguém, você imagina, nem foi, é o lugar de você, eu estou lá sentado, você está sentado lendo, alguém vai lá e vê. É assim que funciona. Você imagina quando coloca, identifica, não, isso não é ser famoso, não. Aliás, exatamente, é até bom a gente estabelecer uma diferença entre ser fama e ser importante. Essa é a hora de você ser famoso. Isso é a hora de você ser famoso, a fama passa. Mas a gente ser importante é significativo. E a pessoa que é importante na nossa vida, muitas vezes a gente não sabe nem o nome, mas a gente sabe o nome dos famosos. Sabe o nome de cantor famoso, corredor famoso, jogador famoso, político famoso. E tem pessoas importantes. Se vou pegar um exemplo, nós temos enfermeiras aqui dentro, atrás aqui da parede, cuidando lá no abrigo. Nós temos enfermeiras lá que nós não sabíamos nem o nome. E são absolutamente importantes, mas não são famosas. Nós temos enfermeiras agora que estão cuidando, técnicos de enfermagem, que estão lá na UPA, que estão no João 23, que estão no Risoleta e estão cuidando, limpando escara, sanando feridas, são absolutamente importantes e nós não sabemos o nome. Mas os famosos a gente sabe o nome. Então o cuidado que a gente tem que ter não é priorizar a fama. Tanto que depois ele coloca no campo social, relacionas amigos problemas. E é muito legal ele falar de amigos problemas para a gente se atentar. O que significa isso? Vigilância. A gente não tem que achar que todo mundo é problema, não é isso não, gente. Mas tenha vigilância. E tanto nos becos mais simples quanto nas mais largas avenidas, segues ao lado de corações que a sombra enredou na tela das grandes provas. Tanto nos becos mais simples quanto nas mais largas avenidas, segues ao lado de corações que a sombra enredou na teia das grandes provas. Imagina vocês que quem ainda não tem dificuldades nessa área, no trabalho, na família, no campo social, existem pessoas que estão em sofrimento que contam conosco. Existem. Então, que valor que a gente precisa se atentar para fazer alguma coisa por alguém? Um valor.
Qual o valor que a gente precisa ter para a gente se disponibilizar a fazer alguma coisa por alguém? Um valor. Paciência, paciência, empatia, vontade. Vou até anotar. Paciência. Qual o valor? Empatia. Para fazer alguma coisa por alguém. Vontade, amor, interesse, qual mais? Dívida é muito mais consciência, mais caridade, desapego, mais compaixão, mais alegria. Aqui, imaginem vocês. Obrigado, viu, filha? Senão eu caio mesmo, né? Fica ali toda hora e eu passo o pé no fio, né? Aqui. Imagina vocês, para a gente ajudar alguém, imagina se a gente precisar de ter paciência, empatia, vontade, amor, o interesse, a consciência, a caridade. Ô, gente, quando nós tivermos isso tudo aqui, a gente já é anjo. Nós não vamos estar ajudando alguém, não. Nós vamos ajudar um bairro inteiro, uma cidade inteira, um estado inteiro. A gente vai estar ajudando legiões. O Emmanuel coloca para nós assim, se pretendes auxiliar alguém, se você pretende fazer alguma coisa por alguém, qualquer coisa, comece mostrando alegria. Só. Não precisa ter nada disso para fazer alguma coisa por alguém. É o bom dia. Tá claro? Se pretendes ajudar alguém, comece mostrando alegria. Gente, é o mais simples do sentimento. Se a gente pensar assim, não, eu preciso ter muita paciência, e até adquirir paciência, meu filho. Se pretende, eu tenho que ter empatia com as pessoas e eu não tenho. Não, mas eu tenho que ter vontade, eu até nem quero fazer nada. Como é que eu vou ajudar? Então, para de pensar nos outros valores. Pensa neste. Porque esse é o mais simples. Quando você vai ter contato com alguém, o sorriso com que ele te recebe, sabe se ele está receptivo. O sorriso. Se a pessoa te recebe e fala assim, a hora que a pessoa chegar para mim e falar assim, ô Emerson, fala logo. Se eu virar para cá e falar, fala logo, essa pessoa perde o interesse. Se eu falar, ô fulano, o que houve? O que aconteceu? Tá claro? A gente vai. Tá certo? Oi, você levantou a mão. É complicado ser alegre? Pode explicar, porque você vai discordar do Emmanuel, mas eu vou deixar. Aí cheguei lá, dou bom dia, tem uma senhora, ela é médica, ela recebeu a classificação. Ela perguntou para mim assim, eu quero perguntar uma coisa, eu falei, por quê? O que você fez, você só vive rindo? Eu falei assim, mas isso só não basta, não. Você falou que você tem Deus e ela falou que isso só não basta. Eu entendo isso, porque Deus tem sido muito pouco, né, ultimamente. Mas aqui, o jornalista Sidney Harris, ele estava saindo num domingo de manhã para ir na banca para comprar um jornal. E aí ele foi com um amigo dele até a banca e os dois foram conversando. Quando ele chegou na banca para comprar o jornal, ele chegou pro jornaleiro e cumprimentou. Bom dia. O jornaleiro não respondeu. Ele pegou o jornal, entregou o valor, pagou e ele pegou e falou assim, bom dia, bom domingo. O jornaleiro pegou e fez isso assim. E aí saiu o Sidney conversando com seu amigo. O Sidney perguntou para o amigo assim, você vem aqui nessa banca todos os finais de semana comprar jornal? Ele falou assim, vem. Todo domingo? É. E você é tratado sempre assim? Ele falou, sou. Sempre assim.
E você vem com essa alegria todo domingo? Ele falou, vem. Ele falou assim, por que você não compra então o jornal em outra banca? Por que você não vai em outro lugar? Resposta dele, eu não posso deixar que o humor dele mude a minha forma de agir. Ô, gente, isso é filosófico. Eu não posso deixar que o humor do outro mude a minha conduta. Eu não posso deixar. Alegria. Quando a pessoa te pergunta lá, você está sempre alegre? Estou. Mas por que você está assim? Pode ser porque eu tenho Deus? Pode, porque eu tenho a alegria de viver. Tá claro? E o humor do outro, o mal-estar do outro, a agressão do outro não pode mudar a nossa forma de agir. É a melhor maneira da gente caminhar. Quando você começa o dia dando bom dia, quando você é recebido com um sorriso, quando você é recebido com um sorriso, já muda a relação, gente. Já muda. Tá claro? Pode falar. Sim. Não é necessário. Aí a gente volta, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se a boca fala que o coração está cheio, por que nós não podemos? Nós já temos, gente. A gente está no estudo aqui, nós já temos. Teve casa espírita aqui, a gente teve até um tempo sem fazer estudos lá, depois me chamaram, falaram assim, Emerson, a gente vai interromper um pouco as suas palestras aqui e tal, porque assim, no momento que você está falando, as pessoas riem. Então, assim, aqui a pessoa está num momento assim de concentração. Eu falei assim, então não pode rir? Porque quando você está me ligando, a minha preocupação, eu falei alguma coisa que contrapõe a doutrina espírita? Citei alguma referência? Porque quando eu cito a referência, é ótimo. Agora na gravação é melhor ainda, porque quando eu cito errado, o Cássio vai lá e coloca certinho. Está tudo certo, é uma beleza. Aí na hora que eu vejo a gravação, eu vejo assim, citei errado, ainda bem que o Cássio está lá. Faz as correções, isso é ótimo. A gente aprende. Então quem escuta, aprende, mas quem escuta e lê, aprende ainda mais. Tá claro? Aí eu falei assim, mas eu estou falando alguma coisa que contrapõe a doutrina, eu estou citando referências que não estão na palavra espírita. Não, Enzo, não é isso. Mas é porque as pessoas, às vezes você vai colocando, eu falei, deixa eu te dizer. Eu fico lá vendo o pessoal que assiste a primeira parte da palestra, eu fico vendo o pessoal lá assistindo, e aí depois, a hora que a gente vai começar a falar, eles acabam se envolvendo, o olhar se envolve, o sorriso te envolve, você vê se você está atendendo o grupo ou não, pelo foco que eles estão dando. Qual o problema de sorrir? Não, porque assim, tem o trabalho da espiritualidade. Aí, na hora que me falou isso, eu falei, eu acho que essa conversa vai acabar aqui. Você está me dizendo que os espíritos trabalham emburrados. Os mentores não podem, eles não lidam com o sorriso. Então, quando eu pego o mentor falando para o André Luiz e ele sorriu, me dizendo... É muito legal isso, gente. Por quê? A gente precisa desses movimentos de alegria para vencermos as dificuldades que a gente tem assolado no nosso estado íntimo. Claro que essa casa ficou um tempo sem me chamar para palestra, depois mudaram a coordenação e me chamaram de novo. Porque não tem problema nenhum a gente fazer esse movimento que a gente faz aqui. Entendeu? O que você ia trazer? Porque tem uma historinha da serpente e do vagalume, que a serpente sempre queria devorar o vagalume e ele vivia fugindo dela, né? Aí um dia ele para, encara a serpente e pergunta se ele fazia parte da cadeia alimentar dela, para ela querer devorar. Aí ela responde que não. Se ele fez algum mal para ela, ela responde que não. Aí ele fala, então não entendo, porque você sempre quer me devorar. Aí ela responde, eu não suporto ver a sua luz brilhando. Ele continua voando, né, e passa a mensagem que você continuar seguindo adiante, mesmo que a sua luz ou suas ações incomodem as outras pessoas. Então é muito bonitinho isso, porque se ele fizesse parte da cadeia alimentar, está tudo certo, ela devorava, né, está dentro do contexto. E ele também não cometeu nenhum mal a ela. E aí ela responde que aquela luz incomodava. É muito interessante a historinha, porque isso tem a ver com as colocações que a gente vem fazendo, né? Que é a gente não se preocupar com o outro. E aí vem o irmão José. Se o outro se preocupa com você, se o teu trabalho, a sua atitude o perturba, é porque ele está sem serviço. Pronto. Ficou claro? Ô, gente, o irmão José é muito simples, né?
Se o outro está preocupado com o seu trabalho, com a sua atitude, é porque ele está sem serviço, pronto. Não tem coisa mais simples do que isso, não. Tá? Oi? Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se foi Emmanuel que se inspirou em Alice. Foi, o livro é de Lewis Carroll, não é ele? Não sei se foi Emmanuel que se inspirou nele, né? Porque o Emmanuel coloca para nós desse jeito, né? Se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Eu acho que Emmanuel se inspirou em Lewis Carroll, lá no País da Maravilha, em Alice no País das Maravilhas. Se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Sabe o que significa isso? Cuide sua vida. Na linguagem nossa, é isso que Emmanuel quer dizer, na linguagem nossa. Mas Emmanuel, né, com todo o requinte, tá? 2/3 dos problemas sociais do mundo. Tá claro? Purgatório, purgatório. Todos nós, consciências endividadas, estamos nele. O remédio, porém, é o caminho da cura. O remédio, porém, é o caminho da cura. Ajuda aos semelhantes, para que os semelhantes te ajudem. Ajude os semelhantes, para que os semelhantes te ajudem. Aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Amanhã, contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós. Olha que interessante isso. Então ele fala, purgatório, purgatório. Todos nós, consciências endividadas, estamos no purgatório. Movimento de dor, exatamente. Movimento de dor, como a gente descreveu aqui, ó. Movimento de dor. Todos nós, consciências endividadas. Aí no final ele diz, aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Gente, com o conhecimento que nós temos, com o material que nós temos, com as ações que a gente tem, a gente já vê que o outro, nós temos algo para oferecer. Vemos ou não? Vemos. Que a gente tem algo para oferecer. Aí ele coloca, aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Amanhã, contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós. Então, fazer o melhor que a gente puder, aonde a gente estiver, a gente não sabe em que condição a gente estará amanhã. Lembram o filósofo Sêneca? Sêneca coloca para nós, contra o mal, 3 atitudes. Contra o mal, 3 atitudes. Paciência, silêncio e o tempo. Contra o mal, 3 atitudes. Paciência, silêncio e o tempo. Imagina que ele viveu entre o ano 4 antes de Jesus até o ano 65, alguma coisa assim. Viveu um pouco menos de 70 anos. Ou seja, ele não conviveu com Cristo. Sêneca nasceu na Espanha, nasceu em Córdoba, na Espanha. Tá? Depois ele vai para a Itália. Então ali ele faz toda a formação dele. Contra o mal, 3 atitudes. Paciência, silêncio e o tempo. A gente tem muita dificuldade de exercer as 3. Às vezes a gente exerce uma. Mas a maior dificuldade nossa é exatamente o tempo. Por quê? Porque a gente quer ver o troco. Nós temos o tal do revide. Não, mas fulano vai pagar. Mas vai pagar. Porque a gente quer ver, a resposta é ali, naquele momento nosso. Tá claro? Oi? Você levantou o dedo? Não. Aí eu quero trazer uma outra questão. Por quê? Porque se a gente já vive no purgatório, a gente já vive. Com a nossa consciência, a gente já vive. Então eu quero lembrar vocês, um jornalista, a gente até fez referência breve a respeito dele, jornalista, ele nasceu em 1895, ele se chama Aparício Torelli. Ele nasceu em 1895, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E ele desencarna em 1971, no Rio de Janeiro. Mas ele era dos
jornalistas que faziam humor com os políticos, Aparício Torelli. Aparício Torelli, ele se deu o título de barão. Qual barão? Barão de Itararé. Ele se deu esse título. Por que ele se deu esse título? Ele fazia humor. E aí ele montou um jornal que se chama Jornal O Povo. Montou o Jornal O Povo, o jornal dele durou 10 dias. Depois fechou o jornal. Por quê? Porque ele fez um humor com o almirante da Marinha na época e os oficiais deram um couro nele. Aí ele pegou e fechou o jornal. Daí, quando ele fechou o jornal, ele continuou trabalhando no escritório de jornal, aí ele pegou e criou uma frase na porta do escritório do jornal que ele tinha acabado de fechar. Entre sem bater nele. Entendeu? Quando você vai em alguma repartição pública, algum lugar está escrito assim, entre sem bater, só faltou assinar embaixo assim, Aparício Torelli. Tá? Por quê? Porque ele estava... a gente tem a ideia assim, entrar sem bater, você já pode ir com a mão na maçaneta, mas a ideia dele foi entrar sem bater nele. Enfim, Aparício Torelli, ele se deu o nome, se a gente for na história e buscar Barão de Itararé, foi um título que ele deu para ele. Por quê? Porque na época dele, 1930 alguma coisa, ia ter um conflito entre as tropas de Getúlio Vargas e Washington Luiz. E aí, os dois governantes entraram em acordo, ofereceram cargos para os conflitantes, os políticos da época, e ele que estava envolvido não ganhou título nenhum, não ganhou nenhum cargo. Aí ele pegou e deu o título para ele de barão. E ele passou a ser Barão de Itararé. Por que Barão de Itararé? Os dois entrariam em conflito na Guerra de Itararé, que é a divisão de São Paulo com Paraná. Como não houve o conflito, ele pegou e deu o título nele de barão. Aí perguntaram para ele por que ele é Barão de Itararé. Ele falou assim, porque eu sou humilde. Eu não quero ser nem conde e nem duque, porque duque é acima. Não, eu sou humilde, eu não quero ser duque, não. E aí ele se deu o nome de Barão de Itararé. Na história ele passa como Barão de Itararé. Mas ele tem uma... Isso é só para entender o histórico dele, porque a frase que ele coloca tem a ver com o purgatório. No final, quando Emmanuel coloca para nós aqui, aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Amanhã, contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós. Ele diz assim, a vida que se leva é o que se leva desta vida. Olha que simplicidade. A vida que se leva é o que se leva desta vida. Não adianta a gente achar que vai ser algum ícone, alguma referência envolvido com o trabalho, eu encontrando com os mentores e eles vão me... Não, olha, a vida que se leva é o que se leva desta vida. O que a gente faz aqui, a gente vai continuar fazendo lá. As dores que a gente traz aqui, se nós não trabalharmos no movimento de autoajuda, de autoconhecimento, de automudança, são as dores que a gente vai levar para o outro lado. Tá claro? Com agravo, porque aí a gente já está sem a matéria, né, que nos ajuda a fugir de determinadas dificuldades. A vida que se leva é o que se leva desta vida. Então, aliviar a nossa consciência nos favorece para que nós nos envolvamos pouco com as questões purgatoriais. Tá claro? Nós vamos fazer a prece para a gente encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.